Olá, esta é a segunda parte do módulo sobre o planeta Oceanos e suas bacias oceânicas, capítulo 2 do livro-texto. Vamos tratar nesta apresentação da evolução do planeta. A evolução, essa palavra, em geral é associada às espécies vivas, animais, vegetais, fungos, bactérias, vírus. Esta evolução é disposta em geral ao longo do tempo geológico, separada em etapas que, na verdade, representaram mudanças significativas no planeta Terra. Pelo que se sabe hoje, a Terra teria evoluído desde uma massa continental única, denominada Pangeia, há cerca de 225 milhões de anos antes do presente, até a sua conformação atual. Porém, raramente nós pensamos que nessas evoluções, com todos os dinossauros e todos os grandes mamíferos, etc., que as condições físicas do planeta seriam diferentes das condições atuais. Pelo menos até 1915, ninguém havia pensado nisso. Então, a Terra evoluiu desde essa massa continental única, denominada Pangeia, até a configuração atual. E há cerca de 150 milhões de anos, a África e a América do Sul, por exemplo, estavam unidas. A Antártica com a Austrália. Possivelmente sequer havia gelo no Polo Norte ou no Polo Sul. A Índia estava isolada. A linha vermelha que aparece nos diagramas à esquerda representam o crescimento de uma fratura da crosta terrestre. As linhas azuis representam a trajetória do deslocamento da Índia, desde o hemisfério sul até chegar a se chocar com a Ásia atual. Eventos de destruição em massa ocorrem em momentos bem definidos da história da Terra. Na verdade, eles não ocorrem do dia para a noite. Eles ocorrem ao longo de anos, décadas ou séculos, o que na escala de tempo geológico é apenas um piscar de olhos. Várias perguntas os cientistas fazem. Qual era o clima na época? Qual era a elevação do nível do mar, por exemplo? Por que as extinções aconteceram? Vulcanismo e terremotos hoje em dia parecem ser a causa mais plausível. Há grupos, inclusive, de pesquisa que dizem que o vulcanismo e os terremotos foram mais importantes do que o meteoro que teria extinto os dinossauros. O link para esse grupo de pesquisa está no final da apresentação. Curiosamente, o próprio homem está a provocar uma extinção em massa. Já se fala hoje do antropoceno. E, ao mesmo tempo, o homem está selecionando algumas espécies para a sobrevivência, enquanto várias outras espécies de seres vivos estão sendo extintas. Verifica-se que os vulcões e terremotos localizam-se em pontos bastante conhecidos na Terra. Não é em qualquer ponto que existem terremotos ou vulcões. Veja só nesse alinhamento como se forma um desenho ao longo da crosta terrestre. Como se fossem as peças de um quebra-cabeça.
Alfredo Wegener, olhando isso, um naturalista e meteorologista alemão que viveu entre os anos 1880 e 1930, observou estes encaixes de formações geológicas, evidências paleontológicas e publicou um livro em que propôs uma nova e ousada hipótese para a compreensão da história da Terra: a hipótese da deriva continental. Segundo Wegener, as informações geológicas e paleontológicas que ele coletou, por exemplo, na África e na América do Sul, indicavam que os continentes atuais haviam sido parte de uma massa de terra muito maior há mais de 200 milhões de anos. Ele supôs então que há uns 100 ou 150 milhões de anos atrás, essa grande massa de terra, que eles chamam de Pangeia, se partira e os fragmentos, os continentes atuais, começaram a se afastar lentamente um dos outros, abrindo novas bacias oceânicas entre eles. Baseado em detalhadas reconstruções geográficas e geológicas e abundantes evidências fósseis e paleoclimatológicas, Wegener propôs que a Pangeia se partiu ao longo de um sistema global de fraturas ou falhas geológicas que abalaram a crosta granítica da Terra. Wegener supôs que o granito dos fragmentos continentais resultantes se arrastou sobre a crosta basáltica dos oceanos. Ao mesmo tempo, basalto fresco foi injetado na abertura cada vez maior entre as Américas e a África e a Europa, criando o Oceano Atlântico. Durante esse episódio de deriva, as margens oeste da América do Norte e do Sul chocaram-se com a crosta basáltica do Oceano Pacífico, que resistia a essa deriva da placa da América do Sul e da América do Norte. Deste choque, houve o terreno foi dobrado, formando-se as montanhas rochosas no hemisfério norte e a Cordilheira dos Andes no hemisfério sul. O que causava, porém, esta deriva dos continentes, isso Wegener não conseguiu perceber. Somente em 1960 foi formulada a teoria de tectônica de placas, que revolucionou a história geológica da Terra. A base para a teoria é a ideia de que a superfície da Terra seja dividida em várias placas, com bordas definidas pela sismicidade, que são esses pontos. Essas placas podem consistir principalmente em assoalho oceânico ou, mais comumente, em uma combinação de assoalho oceânico, crosta oceânica, e massa continental, a crosta continental. Os limites das placas estendem-se para baixo por meio de toda a litosfera, a camada externa mais quebradiça da crosta terrestre, que inclui a crosta e o manto superior. Os geólogos costumam referir a essas placas como placas litosféricas. A distribuição da sismicidade indica claramente que a camada externa da Terra é fragmentada em um mosaico de placas que divergem. O espalhamento das cordilheiras convergem, são as zonas de subducção, ou deslizam umas sobre as outras.
que são as falhas transformantes ou cisalhantes. As bordas das placas não são, no entanto, apenas as superfícies de ruptura. Elas se estendem para baixo, ao longo de toda a litosfera, que inclui a crosta e o manto superior. A litosfera possui de 100 a 150 km de espessura, tem uma força e rigidez consideráveis e se sobrepõe a uma camada mais quente, parcialmente derretida e dúctil, quase plástica do manto, chamada astenosfera. Se desenhadas em escala, as placas litosféricas são como finas panquecas, da ordem de 10 a 50 vezes mais largas do que espessas. Existem, então, três possibilidades de fronteira entre as placas: as cordilheiras meso-oceânicas, quando as placas se afastam uma das outras sob tensão, as zonas de subducção, que são limites de placas nos quais a compressão é dominante e existe então a colisão das placas, e as falhas transformantes, que são limites das placas em que o fundo oceânico não é criado nem destruído, ou mesmo a crosta terrestre, mas uma placa desliza ao lado da outra. As cordilheiras mesoceânicas acompanham as linhas de espalhamento ou espaçamento ou de formação do assoalho oceânico. Sondagens sistemáticas realizadas no fundo do mar levaram a uma descoberta dramática: a presença de uma cordilheira submersa contínua que se elevava de 3 a 4 quilômetros acima do fundo oceânico e rodeava toda a Terra. Isso está logo no slide da abertura dessa apresentação. O comprimento total dessa cordilheira é de mais de 60 mil quilômetros, o que torna as cadeias de montanha mais famosas na Terra como minúsculas. Ainda assim, os seres humanos não tinham conhecimento dessa majestosa cordilheira de abrangência mundial até meados do século XX. O que fazer com ela? Como e quando foi formada? Essa cadeia de montanhas submarinas esteve de alguma forma ligada à formação das montanhas em terra? Será que ela se originou de uma forma totalmente nova e independente? Havia muito ainda a aprender. Era evidente que a cordilheira meso-oceânica do Oceano Atlântico, apropriadamente chamada de Cordilheira Mesoatlântica, imita claramente a borda dos continentes às margens do Atlântico. Levantamentos detalhados geofísicos da cordilheira mesoceânica revelaram uma série de características notáveis. Por exemplo, os enormes flancos da cordilheira mesoatlântica elevam-se até cristas agudas. Um vale proeminente que possui 50 quilômetros de largura e 1 quilômetro de profundidade percorre a linha da crista da cordilheira, que é este vale central, o Rift Valley. O chão desse vale é composto por basalto jovem, recém-cristalizado e delimitado por proeminentes falhas normais. Paredes rochosas íngremes, escarpas topográficas, em que rochas crustais quebraram, caíram umas sobre as outras. A quantidade de calor que escapa do interior da Terra pela crista da cordilheira é até
10 vezes maior que em grande parte do planeta. Além disso, a cordilheira Mesoatlântica é cortada longitudinalmente por longas falhas cisalhantes e zonas de fratura, que dividem o eixo da cordilheira em muitos segmentos, como se vê, desencontrados. Os terremotos são comuns e têm origem em profundidades rasas menores do que 35 quilômetros, ao longo de ambas as cristas das cordilheiras e das falhas cisalhantes. Claramente, a cordilheira Mesoatlântica, bem como outras cordilheiras meso-oceânicas, é geologicamente ativa, sendo um local de vulcanismo generalizado, falhamentos e terremotos. Um local onde se pode visitar a cordilheira Mesoatlântica a pé e com o pé seco fica na Islândia. Você pode mergulhar também. De um lado desse vale que se vê aí na figura é a placa da América do Norte. Do outro lado é a placa da Eurásia. Vamos ver agora o segundo tipo de fronteira entre as placas. São as áreas de colisão. As zonas de subducção estão associadas às grandes cadeias de montanhas terrestres, como os Andes, as Montanhas Rochosas, os Alpes, os Himalaias e até os Alpes do Sul na Nova Zelândia. Mas também estão associadas a cadeias de ilhas no Oceano Pacífico. É o caso das Filipinas, as Aleutas no Alasca, o próprio Japão. No Oceano Índico, temos as Ilhas Andamã, fonte do terremoto que gerou o tsunami há alguns anos atrás. No Oceano Atlântico, temos as Ilhas Sandwich e Geórgia do Sul, no encontro entre a placa de Escócia, ao sul, exprimida entre a placa sul-americana e a placa da Antártica. É um local de terremotos frequentes, possível zona de geração de um tsunami para o Brasil. Essas montanhas e ilhas são resultado de enormes pressões que esmagam as rochas umas contra as outras, ocasionando dobramentos e falhamentos. As dobras resultam de forças de compressão, e isso é análogo a colocar as palmas de sua mão espalmadas uma sobre uma toalha de mesa e trazê-las juntas. Essa ação resulta no dobramento do tecido. As rochas das cordilheiras meso-oceânicas não são dobradas. Em vez disso, toda a evidência geológica indica que essas montanhas foram estendidas e se separaram, criando as falhas normais nas encostas. E com possível derramamento de lava na superfície. No caso, no entanto, das zonas de subducção, nós temos uma tensão de compressão. Então, em vez de nós puxarmos a toalha da mesa uma em direção à outra, nós estaríamos nas cordilheiras das zonas de espaçamento, né? Estaríamos puxando a toalha. Nesse caso, nós vemos os Himalaias e as montanhas do Karakoram, no Paquistão. Dá para ver a qualidade das rochas diferente nas montanhas. Finalmente, temos as falhas transformantes ou cisalhantes, aquelas onde ocorre o movimento relativo lateral entre as placas.
Geólogos também se referem como movimentos transcorrentes. Essas falhas também ocorrem nas cadeias mesoceânicas, fazendo com que o eixo das cadeias não seja alinhado. Ao contrário das falhas normais, que se movem verticalmente, as falhas transformantes têm esse movimento lateral. Chegamos então ao ponto de propor uma explicação mecânica para o movimento das placas tectônicas. Aceita-se a hipótese de que a convecção térmica, ou seja, a transferência de calor na astenosfera, onde as rochas são dúcteis e estão sujeitas a deformações plásticas, seja o principal mecanismo para colocar em movimento as placas litosféricas. Como a temperatura nas camadas inferiores é mais alta, as rochas tornam-se menos densas e tendem a subir por convecção, como vocês podem ver aí. Nós temos aí o exemplo de uma cordilheira oceânica e a convecção e a liberação do material do manto, da astenosfera. Esse processo é mais evidente no espalhamento das cordilheiras, em que uma grande quantidade de calor interno, associado às rochas derretidas, é dissipada por transferência de calor. Essas correntes de baixa movimentação na astenosfera exercem um arrasto, no entanto, no fundo das placas litosféricas. Ou seja, se está subindo e este material da astenosfera encontra a litosfera, ele tem que ir para algum local. Então ele vai se deslocar, ele vai divergir. Uma parte vai para um lado, outra parte vai para o outro. E neste deslocamento do material da astenosfera, ele por baixo vai arrastando a litosfera. Por outro lado, a borda fria da litosfera, que mergulha nas zonas de subducção, puxa a placa da litosfera para baixo, afundando em uma astenosfera mais quente e menos densa. O entendimento preciso desses mecanismos de condução de calor e de deslocamento mecânico ainda precisa de mais estudos teóricos e experimentais. A esse mecanismo deve-se adicionar o efeito da rotação da Terra, que se manifesta diferentemente a cada latitude. Além disso, pode haver também efeitos eletromagnéticos, tendo em vista a possível presença de ferro em determinadas regiões, criando correntes elétricas. Vemos também que, do lado em que a litosfera está afundando, do outro lado ele está arrastando a litosfera e se chocando com a crosta continental, que está à esquerda, e enrugando essa litosfera. No ponto onde existe
a subducção, percebam que existe ali uma fossa oceânica, ou seja, o leito do oceano ali vai ser mais profundo. E do outro lado, podemos ter um arco vulcânico, ou seja, a presença de vulcões ativos, onde o material, o magma, que vem da astenosfera, vai ser liberado no cone vulcânico. Então, temos aí os diversos movimentos da litosfera induzidos pelos movimentos causados por efeitos termodinâmicos da astenosfera. No quadrinho à esquerda, vemos então a mesosfera, que faz parte do manto, a zona que é sólido, né? A parte da zona de derretimento parcial, que é a astenosfera, que tem uma deformação plástica, a litosfera, a parte superior do manto, e entre o manto e a crosta terrestre, temos uma superfície de descontinuidade chamada de Morrow, ou descontinuidade de Morrowitt. Menos comuns, porém impressionantes, são as emanações de lava que ocorrem no interior das placas tectônicas, a milhares de quilômetros de distância de suas bordas. Um exemplo disso é a cadeia de vulcões com orientação oeste-noroeste, localizada no centro da placa do Pacífico, que são as Ilhas Havaianas. Essas montanhas vulcânicas são criadas à medida que a placa do Pacífico deriva lentamente sobre um hotspot profundo, chamado de pluma do manto. Plumas de manto são lugares nas profundezas da astenosfera onde a rocha derretida se origina, provavelmente muito perto do núcleo externo, e essa rocha derretida sobe e derrete seu caminho pela litosfera, derramando-se como lava na parte superior da placa. Com o tempo, grandes quantidades de lavas são adicionadas à pilha, criando um cone vulcânico que se eleva acima do fundo oceânico. Quando esses cones ultrapassam a linha d'água, formam ilhas. Com o movimento da placa, como resultado da expansão dos fundos oceânicos, a ilha recém-formada é transportada para um local que fica além da pluma do manto, cortando o fornecimento de lava. Consequentemente, a ilha para de crescer, a erosão começa a desgastar suas rochas e um novo vulcão aparece em outro local, tendo em vista que a pluma continua a ascender. O crescimento de ilhas vulcânicas pela injeção de pluma do manto resulta na formação de uma cadeia linear, tal como as Ilhas Havaianas. À medida que as ilhas envelhecem, tornam-se mais erodidas e menores em elevação, e uma nova ilha vai ser formada. Cadeias de ilhas vulcânicas, elas traçam o caminho de uma placa sobre um ponto quente e foram descobertas em todo o mundo, inclusive no Oceano Atlântico. No caso do Havaí, vejam o vulcão Mauna Loa, no Havaí, e os derramamentos de lava em vários anos, 1887, 1907, 1916, 1926, com uma grande regularidade da ordem de 10 anos. Vejam a extensão de onde que a lava foi.
temos uma dimensão aí de 400 metros, para vocês terem aí uma ideia das dimensões espaciais. Mais do que isso, percebeu-se que havia uma esteira de vento e de corrente que se formava. Uma esteira de ventos em direção a oeste que se estendia por 3.000 quilômetros. Ao mesmo tempo, esse vento, essa mudança de padrão de ventos, gerava uma corrente oceânica que arrastava água quente da costa da Ásia por uma distância de 8.000 quilômetros. Então, ficava exatamente no caminho dos ventos alísios. Então, as ilhas do Havaí, que são formadas por um processo geológico, afetam não só a atmosfera, afetam também o oceano, a água oceânica, e afetam a interação entre o mar e a atmosfera. Portanto, vejam como que estamos a ligar a meteorologia, a oceanografia com a geologia, para entendimento de uma circulação que é vital para o planeta e para as pessoas que vivem às margens do Oceano Pacífico. Mas vai além disso. Leiam com atenção esse texto tirado do livro do Pinet. Plumas que vêm do manto e criaram as Ilhas Havaianas podem gerar megaplumas de água quente com dezenas de quilômetros de extensão. Essas plumas de água quente transportam gases e também transportam micróbios, que ficam aprisionados àquela qualidade, àquela volume de água. E como vimos que o vento gera uma corrente, esses micróbios e esses gases vão ficar à deriva por meses no oceano. Então estamos agora a relacionar geologia, meteorologia, oceanografia e biologia. O estudo dos sistemas hidrotermais tem levado a várias novas teorias sobre a origem da vida e também sobre o entendimento futuro nas questões, por exemplo, de mudanças climáticas. Então, a conclusão que eu quero passar aqui para vocês é que vimos que os efeitos de grande escala na geologia, como que eles originam a partir de efeitos de grande escala no interior do planeta, que se manifestam sobre a crosta onde nós vivemos. Estes mecanismos interferem com a atmosfera, interferem com o oceano, e por conta dos gases e dos micróbios que estão associados a essas águas que vêm das plumas quentes, nós temos um efeito também biológico. Os conceitos relevantes eu peço para vocês anotarem. Nós vimos sobre a crosta basáltica do oceano. Vimos também as evidências geológicas e paleontológicas que sugeriram
a deriva continental. Identificamos os tipos de limites entre as placas oceânicas, no caso das cordilheiras meso-oceânicas que se afastam uma das outras. Vimos as zonas de subducção. Entendemos que essas regiões de subducção elas são mais propensas a terremotos e a vulcões. As placas tectônicas elas são muito maiores em área e superfície do que em espessura. E que esses vulcões estão nos limites das placas, e quando existe um hotspot, uma pluma do manto, que fica num determinado ponto fixo, à medida que a placa vai se deslocando, a placa litosférica vai se deslocando, que é a camada superior, esta pluma do manto continua no mesmo ponto, gerando novos vulcões e, à medida que vai havendo derramamento de material basáltico, vai formando uma nova ilha. E assim temos a formação de várias cadeias de ilhas vulcânicas no oceano. Para finalizar, temos então aí o livro do Alfred Wegener. É interessante vocês lerem a introdução do capítulo 1 e como que em 1915 ele foi pensar numa coisa dessas. E que só em 1960 essa hipótese foi resgatada e aí consolidada como teoria, porque não era só mais apenas uma evidência. Conseguiu-se explicar a causa do movimento das placas tectônicas. Esses são os links, são os cookies dessa apresentação. Incentivo vocês a visitarem esses links. E isso conclui a nossa apresentação. Tchau, obrigado.